Brasil, um país continental localizado na América do Sul, é tido por muitos como o país do futuro. Mas e se o Brasil tivesse sido o que era para ser? A primeira mudança seria onde os portugueses iriam chegar. Nessa história, eles chegariam inicialmente no limite norte do paralelo de Tordesilhas. Essa medida provavelmente faria com que os portugueses chegassem em regiões amazônicas, o que provavelmente não faria ser muito lucrativo uma colônia de exploração. Mais ou menos alguns anos depois, o Brasil seria dividido em um único estado administrativo. Mas voltando à situação brasileira, quem iria emigrar para cá? Nesse universo, mais ou menos no fim do século XIV, a reforma protestante e a perseguição chegariam firme em Portugal, com protestantes vindo aos montes para o Brasil, semelhante aos Estados Unidos. Também nessa época, acontece toda a trama da União Ibérica. Com no meio do século XV, nobres e comerciantes portugueses viriam para cá, graças às medidas dos espanhóis em Portugal. Outra coisa que teria que acontecer é uma imigração absurda de escravos, bem maior que a da vida real. Outra coisa que aconteceria simultaneamente seria um decreto do monarca da Espanha, definindo o fim das disputas do Sacramento, decidindo que a margem leste do Rio da Prata até a capitania do Rio Grande seriam possessões portuguesas. Também começariam várias ações dos bandeirantes, explorando diversos locais, com os portugueses dando apoio financeiro externamente ao governo. Com toda essa situação por volta da primeira metade do século XV, ouro seria achado em Minas Gerais bem cedo. Com a maior influência de Portugal, provavelmente movimentos como a Inconfidência Mineira nunca existiriam. E com o fim da União Ibérica, uma boa parte dos portugueses voltariam para Portugal, mas em suma, os que se consolidassem em terras brasileiras ficariam aqui. No século XVI, a colônia do Brasil seria a principal colônia portuguesa. Com os acontecimentos da independência americana, é provável que Portugal implantasse algumas medidas dando alguma representação ao Brasil. O Brasil passaria por uma era de ouro no começo do século XVII e XVI, sem a crise do açúcar, com mais de 6 milhões de escravos vindo anualmente, contribuindo absurdamente para a expansão da colônia, que se tornaria a mais lucrativa e poderosa colônia do mundo, principalmente pela produção de açúcar e ouro. A partir da segunda metade do século XVIII, o iluminismo chegaria no Brasil, com ideias de nacionalismo vindo aos montes. Vendo isso, o rei José de Portugal começaria a integrar cada vez mais o Brasil à corte, aproveitando o alto número de portugueses na colônia. Assim, a aceitação da ideia fica cada vez mais alta, principalmente após a independência americana. Assim, em 1807, com a invasão napoleônica a Portugal, o rei Dom João V vem até o Brasil, junto com a família real, onde a aceitação estaria muito mais alta. Aqui no Brasil, ele abriria os portos e investiria muito no Brasil, também invadindo a Liga Federal. Nesse universo, Dom João V anexa o Entre Rios, além de criar o Reino do Brasil unido com o de Portugal. Após a Conferência de Viena, Portugal exige a Guiana Francesa como reparação. Após tudo isso, na onda de independências da América, com Dom João vendo o perigo que isso poderia ser, além dos seus sonhos de ter uma rota para o Pacífico, compra o Alto Peru da já decadente Espanha por 2 milhões de libras esterlinas. Após isso, Dom João focaria em estabilizar o Brasil. Com o fim da guerra, Portugal estava sendo administrado pelos ingleses. Então, ele divide a capital em 3: Rio de Janeiro, Faro e Lisboa, onde ele volta para Lisboa e deixa seu filho Pedro de Alcântara como regente. Após isso, não teríamos Guerra da Cisplatina, já que a mesma estaria integrada à nação há muito tempo. Teríamos conflitos de menor escala na Bolívia, com Portugal enfrentando os países americanos algumas vezes. O Brasil seria um modelo da América, uma nação em desenvolvimento constante e futuro próspero.
Com Dom Pedro IV virando rei em 1826, o Brasil receberia cada vez mais investimentos, com Portugal sendo uma das superpotências mundiais. Com a escravidão sendo gradualmente abolida até 1835, onde é abolida totalmente. Aos 68 anos, Dom Pedro IV morre, e Dom Pedro V assumiria o cargo de rei do Brasil, Portugal e Algarves. Com ele mandando sua irmã mais velha para ser regente no Brasil, ele iria até Lisboa, mas sempre fazendo visitas e decretos para o Brasil. Com o Brasil alcançando os incríveis 87% de cidadãos livres alfabetizados, uma taxa incrível em 1884. Portugal consegue realizar o mapa cor-de-rosa, sendo o império que ia do deserto do Atacama até Timor-Leste. Sendo consolidadas rotas comerciais estáveis com o estourar das revoluções industriais, Portugal utilizando recursos do Brasil para se industrializar e industrializar o Brasil. Com Portugal virando uma metrópole industrializada e o Brasil recebendo principalmente indústrias têxteis e junto com a África oferecendo recursos abundantes. Com a monarquia não caindo em Portugal, tendo uma popularidade alta. Em 1908, aos 78 anos, sua filha Isabel é coroada Isabel I de Portugal, Brasil e Algarves. Isabel continuaria investindo na educação e escolheria a neutralidade na Primeira Guerra Mundial, por sua família ter boas relações com os impérios centrais e também com o Reino Unido. Mas o reinado de Isabel seria curto, com ela morrendo aos 72 anos em 1918. Pedro VI de Portugal ascende ao trono, com muitos portugueses imigrando para o Brasil e cada vez mais investimentos vindo para as 35 províncias. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal seria membro dos aliados, lutando ativamente. Com Pedro morrendo aos 60 anos em 1935, Isabel II, sua filha, assume o trono, onde o país teria papel ativo na Segunda Guerra Mundial, lutando na África e ajudando os republicanos na Guerra Civil Espanhola. Ao final da Segunda Guerra, Portugal estaria do lado dos capitalistas, começando um processo gradual de independência das colônias. Com cada vez mais eles virando um país liberal. Em 1985, eles ultrapassam a Alemanha e chegam a 890 bilhões de PIB. Em 1989, devolvem Macau à China. Em 1990, Mocambo e Rodésia do Norte recebem sua independência, com Portugal colocando governos estáveis lá, evitando guerras civis. Em 1994, Rodésia do Sul recebe independência, com a presença em Portugal na África, restando apenas Angola. Com o colapso da União Soviética, Portugal viraria o principal país europeu, liderando a União Europeia e decidindo não aceitar o euro em 1997. Portugal chega ao posto de 3 da economia mundial, com 2,9 trilhões de PIB. A metrópole de Portugal tem uma concentração de renda absurda e um IDH alto também. Entre 1997 e 2010, Portugal lutara contra as ondas esquerdistas na América, afetando o Brasil. Parlamentares de esquerda são eleitos em grande escala, inclusive colocando tropas e permitindo presença de militares americanos no norte do Amazonas. Com a rainha vivendo até os 99 anos, sendo considerada longeva, sua velha filha Isabel III assume o trono. Em 2013, após muitos protestos, Angola ficaria independente. Ela focaria seu reinado na diminuição da presença do monarca na política. Atualmente, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves é uma potência econômica e cultural, tendo 3,6 trilhões de PIB e 334 milhões de habitantes. Seu IDH é 0,908, considerado alto. No Brasil, festivais e traços portugueses, até no sotaque.